Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula da semana aqui no nosso canal do YouTube. Fico muito feliz em recebê-lo aqui. Vou aguardar só mais uns minutinhos aí para ver se entra mais gente, para poder acompanhar a nossa aula de forma simultânea com a gente aqui. Já vou adiantando algumas coisas, né, pessoal? É importante lembrar que essa aula vai permanecer gravada aqui no YouTube. Então você pode assistir ela outras vezes, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir deixando aí ao lado no nosso chat, que a gente vai acompanhando por aqui. Tem toda uma equipe que me acompanha aqui nesse bate-papo, então a gente consegue ir respondendo as suas dúvidas, né? Essas dúvidas vão ser respondidas diretamente lá no chat, porque a gente tem uma programação aqui da aula, né? Então a gente vai seguindo a nossa aula diretamente, sem interromper. Mas as suas dúvidas aí a gente vai respondendo no chat para você e, obviamente, aí na descrição do vídeo você vai ter todos os nossos contatos. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer comentário que você queira fazer, sinta-se totalmente à vontade, ok? Deixa eu só ver se minha tela aqui está tudo beleza. Tomar uma água. Para a gente começar, né? O nosso bate-papo, nossa conversa. Lembrando que nós temos aqui no nosso canal do YouTube algumas outras aulas já gravadas, algumas outras lives que nós fizemos, mas agora no ano de 2024 nós estamos começando e essa aqui é a nossa primeira aula, nosso grande aulão da semana, como nós estamos aí carinhosamente chamando esse novo projeto. A nossa ideia é que todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, horário de Brasília, eu vou trazer para vocês aqui algum tema relevante, alguma aula bacana ligada ao mundo da elaboração de projetos de infraestrutura urbana, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula, né? Nossa conversa, lembrando novamente, se tiver alguma dúvida, algum comentário, vai colocando aí no nosso chat, que a nossa equipe vai responder com o maior prazer para vocês, porque eu tenho que seguir a minha programação, né? Essas minhas aulas no YouTube, normalmente elas ficam com um tempo ali em torno de 40 minutos, 30, 40 minutos. Então é importante você saber, dependendo do tema, nós vamos ter algumas aulas depois que elas pode ser que sejam mais longas, né? Aulas mais específicas de elaboração de projeto, aulas que demandam um pouco mais de atenção, até mesmo de participação de vocês. Então essas aulas vão ser um pouco mais longas. Mas essa aula aqui é a nossa primeira, estamos começando para vocês se acostumarem comigo, saber quem eu sou, saber a minha cara e vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, eu acho que antes da gente começar a falar sobre essa introdução à infraestrutura e o mercado de elaboração de projetos, vocês precisam entender quem eu sou, né? Por que eu estou aqui, qual que é a minha história de uma forma bem rápida, né? Se eu fosse contar a minha história aqui, ficaria horas mesmo contando tudo para vocês. Mas tudo começou em 99, pessoal, já faz bastante tempo, né? Eu tenho uma formação de técnico de edificações pela Escola Técnica Getúlio Vargas, que fica aqui na cidade de São Paulo, né? Capital do estado de São Paulo. Então nós temos aqui as ETECs, as famosas escolas técnicas. Temos a Getúlio Vargas, fica na região do bairro do Ipiranga, para quem conhece aqui. Então, me formei como técnico de edificações lá em 1999, faz tempo pra caramba. E logo em seguida eu já fui fazer a minha faculdade de engenharia civil, né? Iniciei a engenharia civil numa outra faculdade aqui em São Paulo, mas na época a situação não era tão agradável, né? Então a faculdade era muito cara. Eu tive que mudar para uma outra faculdade chamada Universidade 9 de Julho, a famosa Uninove, que nós temos aqui em São Paulo. Tem diversos campos. Eu me formei no campus da Vila Maria, o bairro da Vila Maria, que também é um bairro aqui da capital, São Paulo. Então, me formei lá em 2004, pessoal. Aí vocês vão perceber que entre a minha formação da graduação, né, e a primeira especialização que eu fui fazer, passaram-se aí diversos anos, né, de 2004 para 2021. Isso aconteceu, obviamente, por questões de necessidades da vida, né? Eu já trabalhava na área, não sentia necessidade de fazer uma especialização, não recomendo. Acho que para quem está formado hoje é essencial ter uma especialização. O meu caso era um pouco diferente, porque eu já atuava na área, né? Desde o técnico, então eu já sabia que caminho eu ia seguir.
já sabia o que eu ia fazer, então acabei não fazendo especialização. Fiz um MBA em Gestão de Projetos em 2021 pela FMU, também aqui em São Paulo, Faculdade Metropolitana Unidas, né, aqui em São Paulo. Fiz esse meu curso de Gestão de Projetos e foi muito válido para mim porque me trouxe uma visão mais interessante com relação à gestão de projetos propriamente, né? E depois desse MBA em gestão de projetos que eu fiz, eu acabei finalmente ingressando no meu mestrado. É uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, era um sonho meu, e eu finalmente estou fazendo meu mestrado. Estou fazendo mestrado em sistemas de infraestrutura urbana, olha lá, tudo a ver com a nossa área de atuação, né? Na PUC de Campinas. Campinas é uma cidade localizada no estado de São Paulo, a cerca de 90, 100 quilômetros aqui da capital. Então é bem puxadinho ter que ir para lá toda semana, mas tem sido muito legal. E no final agora de 2024, se tudo correr bem, irei concluir o meu mestrado, né? A minha linha de pesquisa é na área de sistemas de infraestrutura verde e azul, que é a nossa famosa drenagem verde, né? Os jardins de chuva, as valas de infiltração. Então são algumas coisas. Nós vamos ter uma aula sobre isso aqui também no futuro. Segue acompanhando aí. Então, a minha parte de formação seria essa, pessoal. Talvez depois do mestrado eu encare um doutorado, mas ainda está no sonho, está no plano, né? E profissionalmente, como eu disse, eu comecei muito lá atrás. Eu comecei em 98, 99, quando eu era bem jovenzinho mesmo. Deixa eu só dar uma regulada aqui no meu microfone. Ei. Beleza, acho que está dando para me ouvir bem. Então eu comecei muito lá jovenzinho, quando eu fazia desenhos e projetos de infraestrutura, né? Comecei como desenhista, isso lá em 98, pessoal, olha lá. Enquanto eu estava fazendo o meu colégio técnico, eu já estava atuando na área como projetista, né? Então foi uma experiência bacana que eu adquiri lá atrás. Logo em seguida eu já montei a minha primeira empresa. Então antes de me formar como engenheiro, eu já montei a minha primeira empresa, que foi a Egos Engenharia, na qual eu permaneci por longos 11 anos. Essa empresa foi uma escola para mim, porque a gente desenvolveu projetos de infraestrutura dos mais variados tipos. Então, desde loteamentos, condomínios, rodovias, ferrovias, aeroportos, recuperação de área degradada, portos, terminais pesqueiros, várias coisas nós fizemos. Chegamos a ter algumas filiais em outros estados brasileiros, enfim, foi uma experiência muito válida para mim e muito enriquecedora, né? Eu vendi a minha participação dessa empresa em 2014 e aí montei a minha empresa que eu tenho atualmente, que é a Hidráulica Engenharia, né? Também tenho a CFPI, não está aí, por questões óbvias, porque a CFPI é a mesma empresa que estou fazendo essas transmissões e essas aulas aqui para vocês. Sou proprietário dela também, que é o Centro de Formação de Projetistas de Infraestrutura, que é onde eu estou conseguindo estruturar todas essas questões de aula que nós temos e cursos e tudo mais, né? Sou professor dos cursos livres ProgeTerra, que é um curso de elaboração de projetos de geometria e terraplenagem. Professor do ProgeDren, que é um curso de elaboração de projetos de drenagem urbana. E do ProgeBase, nosso novo queridinho, aí, o nosso novo curso que está chegando, que é um curso de formação básica de desenhistas e projetistas bem iniciantes que estão começando na área de infraestrutura. Bem bacana para quem está começando. Sou professor titular de 3 disciplinas de um curso de pós-graduação e de uma disciplina de outra. Sou professor de Introdução à Infraestrutura e Topografia, Geometria e Terraplenagem aplicada a loteamentos e Drenagem aplicada a loteamentos e condomínios. Essas 3 disciplinas do curso de pós-graduação em Infraestrutura de Loteamentos e Condomínios do IPOS, que é um instituto de pós-graduação. E fui convidado também recentemente para ser professor da disciplina de drenagem urbana, da nova pós-graduação que eles estão lançando, que é uma pós-graduação específica para drenagem, né? Então, estou lá desde 2021. Então, essa é a minha formação, pessoal, a minha carreira, o que eu já fiz até hoje, para você saber por que eu estou aqui, né? Por que eu gosto tanto de dar aula e gosto de levar esse conteúdo da infraestrutura para um número maior de pessoas. E antes da gente entrar no nosso tema principal, pessoal, é muito importante eu agradecer a presença de vocês aqui e também parabenizar você pela sua atitude nessa busca pelo conhecimento, né? A gente sabe que o mercado ele é brutal.
Então, atuar no mercado é muito difícil, a concorrência é muito grande, a quantidade de profissionais formados é muito grande. Então, a gente precisa buscar conhecimento. E você já está dando o seu primeiro passo, né? Tem esse desenho dessa escada aí, o rapaz subindo um degrauzinho. Pode parecer um tanto quanto clichê, né? Papo de coaching, mas é bem isso mesmo, gente. É um passo por dia. Se você quer se tornar um bom projetista, se você quer ter sucesso nessa área, você precisa começar. Como eu disse, eu comecei lá em 98, gente. Faz 20 anos que eu trabalho com projeto de infraestrutura. Então eu já vi muita coisa, já fiz projeto de muita coisa. E essa experiência, ela vem com o tempo. Mas se você não der o primeiro passo, se você não começar, você não vai chegar lá, tá? Tenha calma, o conhecimento não é lento e o importante é que conhecimento é algo que ninguém tira de você. As pessoas podem roubar tudo que você tem, mas o seu conhecimento ninguém vai tirar. E você pode ter certeza que essa arma que você adquire, você vai usar diversas outras vezes, tá? Então, parabéns de verdade pela sua atitude. Continue com a gente, acompanhe aqui os nossos conteúdos, eu tenho certeza que você vai gostar muito, né? E muito mais importante do que a velocidade é a constância da evolução. Não tenha pressa. Aprenda um pouquinho por dia, compreenda os conceitos, entenda como se faz um projeto, entenda a parte técnica por trás de um projeto, que você vai chegar muito longe. Então, pessoal, entrando já no nosso assunto principal, né, sobre infraestrutura, a gente precisa compreender o que é infraestrutura, né? Se a gente pega a definição do Aurélio mesmo, que está lá no nosso dicionário, quando a gente liga isso a questões urbanísticas, né? Então, numa cidade, o conjunto das instalações necessárias às atividades urbanas, como rede de esgoto, rede de água, rede de energia, é o que nós chamamos de infraestrutura, ou sistemas de infraestrutura, né? Então, ela é caracterizada como esse conjunto de serviços necessários para o desenvolvimento das atividades, olha que bacana, socioeconômicas de um local privado, município, estado ou país. Então, pessoal, o que vocês precisam compreender logo de início quando a gente fala de infraestrutura? Pensou em infraestrutura, estamos pensando em qualidade de vida da população. Tudo que nós fazemos relativo à infraestrutura, nós fazemos preocupados com a qualidade de vida da população que vai utilizar aqueles sistemas. Então, essa compreensão de que a infraestrutura tem uma preocupação com a qualidade de vida da população é essencial para todo mundo que vai trabalhar com infraestrutura. Então, todos esses sistemas que nós projetamos, sejam redes de água, rede de esgoto, rede de drenagem, projetos de pavimentação, projetos de terraplenagem, eles têm um final, um objetivo final e principal, que é trazer qualidade de vida para a população. No final das contas, é isso que nós estamos fazendo. E isso é comprovado pela definição que a gente encontra, por exemplo, no próprio Aurélio, né? Que a infraestrutura é o quê? O conjunto de instalações necessárias às atividades humanas. Então, tenham isso em mente. Quando a gente desenvolve um projeto de infraestrutura, a gente está se preocupando primeiramente com a qualidade de vida da população que vai utilizar aqueles sistemas, né? E não tem como a gente falar sobre infraestrutura sem fazer um raciocínio e falar um pouquinho a respeito do surgimento das cidades, né? Quando eu não vou entrar, obviamente, muito em detalhamentos históricos, não é esse o nosso objetivo aqui, mas quando a gente pensa nos primeiros agrupamentos de pessoas, eles tinham alguns objetivos bem iniciais, né? Que eram objetivos de se tornarem ali centros de comércio e também fortificações de guerra contra inimigos. As pessoas se juntavam para poder ter mais segurança, vamos dizer assim, né? A complexidade dessas atividades, dessas pessoas, trouxe a necessidade da criação de estados para poder organizar a casa. Então a gente precisava organizar aquilo, a gente precisava ter uma defesa militar, e aí começou-se a surgir as primeiras grandes obras. Então estou falando aqui de obras de canais de irrigação, de obras de grandes travessias, grandes construções como os templos religiosos. Então aí começou a surgir grandes construções. E a Revolução Industrial, já avançando e pulando lá na frente,
com essa centralização da administração do Estado, agora eu já tenho alguém que cuida daquela região, que cuida daquele povoado. Isso trouxe o quê? Um impulso à urbanização dos espaços territoriais vazios. Deixa eu só puxar minha cabecinha para cima aqui. Esses espaços territoriais vazios que passaram a ser ocupados pela população e pela urbanização trouxe a necessidade da criação de políticas de planejamento e urbanização. A gente precisava organizar esse troço, porque a gente começou a ter muito problema habitacional, problema sanitário e problema de deslocamento. Então aqui a gente já nota algo muito interessante, né? Mais uma vez, obviamente, todas essas preocupações que nós temos com infraestrutura, no final das contas, visam o quê? A qualidade de vida da população. É isso que a gente está fazendo, né? Então, estudar infraestrutura é compreender o nosso objetivo principal, trazer a qualidade de vida para quem vai utilizar aqueles serviços, para quem vai utilizar aquela rua, aquele asfalto, aquele sistema de abastecimento de água, aquela drenagem e etc. Tá? E quando a gente pensa em atuar com projetos de infraestrutura, a gente começa a falar já um pouquinho a respeito do mercado de infraestrutura. O que a gente pode fazer se a gente quiser atuar no mercado de infraestrutura? Eu separei aqui algumas áreas de atuação para vocês, mas obviamente nós temos algumas outras, tá? Eu estou fazendo, é uma live, é um vídeo que a gente está fazendo um pouco mais curtinho, senão eu ficaria horas aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto. Então, inicialmente, vocês estão vendo aí na minha apresentação que eu coloquei lá no topo a topografia. Lá no topo a topografia. Por que isso, pessoal? A topografia é a base de qualquer estudo de infraestrutura. Ela é extremamente importante. O que você tem que pensar, né? A topografia é a tela onde você vai pintar a sua infraestrutura. Todo projeto de infraestrutura que nós fazemos, ele é feito em cima de alguma área existente, de algum terreno existente. Então, para eu poder projetar, eu preciso saber as características físicas desse local. O tamanho, a inclinação, se é maior, menor. Como que eu sei as características físicas de algum local? Fazendo a topografia, fazendo um levantamento topográfico. Hoje em dia nós temos uma quantidade imensa de tipos de levantamentos topográficos, de equipamentos fantásticos aí, veículos não tripulados, os famosos drones. Eu sou da época da estação total, talvez tenha um monte de termo que eu estou falando aqui que você não saiba o que é, mas calma, o primeiro contato que você está tendo, isso que é o caminho, você tem que começar em algum momento, não se esqueça do que eu disse, né? Então, entender topografia, pessoal, é a chave para você entender a infraestrutura, porque ela vai fazer você compreender essa questão das características físicas, entender declividade, interpretar uma curva de nível. Tudo isso são características muito importantes que você precisa ter do local que você vai projetar. Então, entender topografia vai ser o seu primeiro pontapé aí, que eu tenho certeza que vai ser bom para você. Tenho certeza disso. Aí depois eu coloquei ali logo abaixo urbanismo, né? Urbanismo a gente já estaria falando mais com os nossos amigos arquitetos, mas é uma área muito linda também, né? Então quando você pensa em grandes loteamentos, pessoal que faz todo aquele traçado do sistema viário, consegue entender a melhor posição para colocar uma área de lazer, uma área verde, um fragmento que vai ter em determinado local. Então é isso que o urbanismo vai estudar, utilizando as legislações municipais para entender quais são as necessidades dos empreendimentos. É uma área realmente muito bacana, né? Eu sempre tive muito contato com arquitetos urbanistas, sempre trabalham lado a lado com a gente que faz projeto de loteamento, né? Depois a gente não pode deixar de falar de geometria e terraplenagem. Pessoal, geometria você pegou o urbanismo do seu pessoal de arquitetura, quem vai verificar se um determinado veículo consegue fazer aquela curvatura? Quem vai verificar qual vai ser a inclinação máxima de uma determinada rua? Tudo isso é o projeto geométrico, tá? Então, o projeto geométrico ele é extremamente importante para um projeto de loteamento do sistema viário. A gente precisa dele, é ele que vai dar a forma geométrica para o nosso empreendimento, ok? E logo em seguida a terraplenagem, né?
A terraplenagem é a massa do bolo, pessoal. Você faz o projeto, você precisa executar ele. Você precisa colocar terra naquele local, você precisa retirar terra, que seja. Então, a terraplenagem é como a gente dá vida ao que a gente pensou no urbanismo e no geométrico. Muito bacana. As redes, né? As redes a gente precisa, lembra do objetivo da infraestrutura, qualidade de vida. Se eu quero qualidade de vida, eu não quero que minha rua fique alagada, eu não quero que eu não tenha um local para poder jogar o esgoto, eu quero ter água potável para que eu possa beber, isso é qualidade de vida. Então, as redes de infraestrutura extremamente importantes. Nós temos as redes elétricas também, tem redes de gás encanado, tem o projeto de pavimentação que eu coloquei aí para vocês, que é quando você faz o que? O acabamento na sua obra, né? Quando você põe a maquiagem, quando você coloca aquele asfalto maravilhoso nas ruas que você projetou. E aí tem sinalização viária, sinalização horizontal, vertical, placas, sinalização semafórica, várias coisas, gente. Então são diversas áreas que você pode atuar se você tiver um conhecimento de infraestrutura. Vai na minha, é muito legal. E além das áreas de atuação, a gente precisa pensar nos tipos de projeto de atuação, né? Que tipo de projeto eu posso fazer trabalhando com infraestrutura? Isso que é legal. Se você entende de terraplenagem, você não precisa só trabalhar com loteamento. Você pode fazer loteamento, condomínio, sistema viário público, sistema viário privado, indústrias, galpões, recuperação de áreas degradadas, portos, aeroportos, pode prestar consultoria, fazer análise de projeto. Gente, é gigante a área de atuação. Você não vai fazer a mesma coisa a vida inteira de jeito nenhum, tenho certeza disso. Como eu disse, eu trabalho há 20 anos com isso, já fiz projeto de tudo que você possa imaginar, desde hospital, presídio, delegacia, nossa, é tanta coisa, tanta história, portos, terminais hidroviários, aeroportos, ferrovias, rodovias, tudo isso tem que ter um projeto de terraplenagem. Tudo isso vai chover nesses locais, tem que ter um projeto de drenagem. Vão ter pessoas lá usando banheiro, tem que ter um projeto de esgoto. Percebem como a infraestrutura está sempre junto de qualquer tipo de obra. Por quê? Porque o nosso objetivo é a qualidade de vida de quem está utilizando aquelas obras, né? Então, o nosso foco agora, a gente vai colocar uma lupa nos loteamentos e condomínios, tá? Ou sistemas viários urbanos, como você quiser chamar. Senão a gente também perde foco, né? A gente começa a falar um monte de coisa e não fala especificamente de um tema só. Então a nossa ideia é falar mais de loteamentos e condomínios. E quando a gente fala de loteamentos e condomínios, a gente precisa compreender... Vou tomar uma água. Quando a gente fala de loteamentos e condomínios, a gente precisa compreender que a gente nada mais está fazendo do que tratando um fragmento de uma cidade, ou seja, um pedacinho de uma cidade. Consegue entender esse conceito? Se você olhar isso do Google lá de cima, do Google lá, bum, 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 e der um zoom num determinado bairro, você vai ver que você está trabalhando um trecho de uma cidade. E por que isso é importante? Por mais simples que pareça ser. Porque muita gente que projeta loteamento e condomínio se acha o rei da cocada e acha que o projeto dele é só do muro para dentro. Não é, gente. Quando a gente projeta um loteamento, um condomínio, a gente precisa pensar que nós estamos sofrendo influência de uma cidade e nós estamos influenciando uma cidade. Quando você faz um loteamento grande numa região que era um espaço vazio, você vai colocar um monte de gente morando lá. Como é que vai ser o trânsito dessa região? Como é que vai ser a drenagem dessa região? Vai ter esgoto? Vai ter água para todo mundo? O caminhão de lixo vai dar conta de pegar o lixo dessas novas 1000 casas que vão ser construídas? Então entendam a importância da compreensão da infraestrutura. Ela é atuante na cidade como um todo e ela é atuante no seu loteamento, no seu condomíniozinho que você está projetando, né? Então, essa compreensão de que o loteamento e o condomínio é um fragmento de uma cidade nos faz refletir que todo e qualquer tipo de infraestrutura que eu preciso na cidade, eu também vou precisar no meu loteamento.
Então, se eu preciso de rede de drenagem na minha cidade, eu vou precisar de rede de drenagem no meu loteamento. Se eu preciso de água, esgoto, elétrica, gás na minha cidade, eu vou precisar no meu loteamento. Quando você passa a ter essa compreensão, tudo fica muito mais fácil. Porque eu vejo muitos alunos que falam, professor, eu só faço projeto de loteamento, eu queria fazer outras coisas. É porque ele não ampliou a mente dele. Ele não parou para pensar que ele tem condição de fazer projeto de sistema viário para a prefeitura, é a mesma coisa. Se a prefeitura está ampliando um bairro e você fez um projeto de um loteamento, é a mesma coisa. É só você entender a escala que você está, né? Você está fazendo uma coisa muito maior ou uma coisa muito menor. Então eu quis trazer essa lupa para o mercado de loteamentos, para o mercado de condomínios, que é o que a gente vê aí no nosso dia a dia, né? Então aí você está vendo duas imagens de dois loteamentos. Obviamente que não vou entrar aqui nas definições do que são loteamentos, tipos de loteamentos. Nós temos loteamentos abertos, loteamento fechado, loteamento com controle de acesso. Isso já fica aí para uma pós-graduação, para uma especialização mais fina dentro desse tema, né? Que não é o nosso objetivo aqui. Então aqui nós teríamos alguns loteamentos, a gente vê todo o sistema viário, as casinhas, né? Uma modelagem em 3D aí muito bem feitinha, muito bonitinha. Quem será que fez esse projeto, né? E aqui a gente vê dois condomínios já em execução. Esse do lado direito ainda em execução das unidades, um condomínio de casas, projeto nosso. E esse da esquerda, um condomínio de prédios, projeto nosso também, localizado numa cidade aqui do interior de São Paulo. Então vejam, pessoal, que tanto o condomínio quanto o loteamento são fragmentos da cidade muito similares. Todos eles precisam de pavimento, de drenagem, de água e de esgoto, tá? Isso é muito importante. Aí a gente ainda tem uns 10, 15 minutinhos. Eu vou falar rapidamente para vocês um pouquinho como funciona o fluxo de projetos quando a gente pensa em loteamentos e condomínios dentro de uma empresa de serviços, né? Então, inicialmente, deixa eu pegar uma caneta aqui. Caneta, perfeito. Inicialmente, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente vai precisar da nossa topografia. Lembra que eu falei? Topografia é a nossa base, é onde a gente começa a fazer tudo aqui. E aí nós vamos ter também os estudos prévios de viabilidade, que é onde a arquitetura entra, ou urbanismo, né? A gente tem percebido que os projetos em que a terraplenagem já tem atuação desde o começo, desde a época de estudos prévios de viabilidade, eles funcionam bem melhor. Então é importante essa compreensão de que para fazermos uma implantação de arquitetura validada, bem definida, muitas vezes a gente precisa de uma participação de outros profissionais de terraplenagem, né? Então a gente costuma fazer essa troca de informações iniciais. Depois a implantação arquitetônica é fechada para poder fazer as aprovações legais na prefeitura e tudo mais. A terraplenagem valida isso dizendo, beleza, vou ter muro de arrimo, não vou ter, o meu volume de terra vai ser tanto, vai ser esse, vai ser aquilo. E aí a gente segue para a conclusão. Vou pegar minha canetinha, cadê você? Aqui. A gente segue para a conclusão da arquitetura da geometria terraplenagem. E posteriormente a isso, a gente pode entrar com as demais atividades complementares, né, pessoal? A gente tem projetos de pavimentação, de redes, projetos de contenção, acessibilidade, obra civil, etc. Obviamente que para a gente poder desenvolver esses projetos, a gente precisa de quem? Desses caras aqui, A gente precisa da implantação arquitetônica, a gente precisa da geometria e a gente precisa da terraplenagem. Não queira inverter as coisas, hein, gente? Não existe projeto de drenagem sem ter terraplenagem. Muita gente faz isso por aí, o que não é possível fazer, não dá para a gente fazer. Para a gente projetar as nossas bocas de lobo, os nossos poços de visita, a gente precisa ter, inicialmente, a nossa terraplenagem já definida, né? E aqui eu quero só dar uma passada rápida sobre uma excelência em projetos e obras de infraestrutura de loteamentos, mas para trazer uma reflexão a respeito disso aqui,
de metodologia BIM. A gente sabe que o BIM é uma realidade de mercado já hoje, praticamente todo mundo já, mesmo na área de infraestrutura, já está buscando trabalhar com BIM, se não buscou ainda, vai buscar muito em breve, porque o mercado vem batendo pesado. Mas o que a gente precisa que seja compreendido pelo mercado, pelos profissionais da área? Não existe uma metodologia BIM, não existe software que faça milagre, não existem processos que funcionem bem se nós não tivermos um conhecimento técnico, se nós não tivermos uma equipe multidisciplinar que atue de forma consistente dentro de um projeto, né? Então, a elaboração de projetos e consultoria, que eu coloquei aqui nesse primeiro balão do lado esquerdo, ela, obviamente, ela está ligada diretamente com a metodologia BIM, porque os nossos projetos já devem ser realizados utilizando essa metodologia BIM. Mas nós não podemos esquecer que essa troca entre a metodologia BIM e o conhecimento dos conceitos técnicos, eles não podem ficar esquecidos, gente. A gente tem visto muita gente que está pulando etapas, que quer aprender software, e esquece a parte de conceito por trás. Esquece a parte de entender que alguns projetos de infraestrutura a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, não tem jeito. Você precisa trocar figurinha com o cara que está fazendo a contenção, você precisa trocar figurinha com a pessoa que está fazendo a rede de água, de esgoto. Então, essa compreensão é como faz os projetos funcionarem melhor, né? Então, essa integração ela vai partir, pessoal, da coordenação dos seus projetos, tá? Então, os projetos que você está desenvolvendo, se você tem um coordenador, essa coordenação ela tem que ser feita de uma forma consistente. Obras de infraestrutura envolvem equipes de profissionais de diferentes níveis de atuação. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, né? A criação de processos de comunicação entre todos esses envolvidos são extremamente importantes para você poder ter sucesso no seu empreendimento. Então, pensar em fazer projeto de infraestrutura é compreender essa multidisciplinaridade desse tipo de obra de engenharia. Ninguém faz um projeto de infraestrutura sozinho. A gente precisa entender que você vai ter que trocar uma figurinha com outros caras. Por isso que o conhecimento de diversas áreas na infraestrutura é um baita diferencial para você. Mesmo o cara que faz terraplenagem, conhecer um pouquinho de drenagem, é um excelente caminho. Você vai fazer o Progiterra com a gente, faz o Progidrem também, não tem nem o que pensar, entendeu? E aonde você quer chegar, né? A gente já está caminhando para o final da nossa aula, eu quero trazer essa reflexão para você. Aonde que você quer chegar? Você quer ser projetista? Você quer ser um analista? Você quer ser um coordenador? O que você quer do seu futuro, né? Você precisa traçar suas metas, você precisa ter os seus sonhos, mas você precisa traçar suas metas. O primeiro passo você já está dando aqui. Assistindo essa nossa live, assistindo essa nossa conversa, entendendo o que é infraestrutura, entendendo o mercado de elaboração de projetos de infraestrutura e depois, pessoal, igual eu falei lá no primeiro slide, é um degrauzinho de cada vez. Há 40 minutos atrás, 33 minutos atrás, estávamos iniciando a nossa conversa. Agora a gente já está quase finalizando. Olha quanto conhecimento que você adquiriu, não é verdade? Então é muito importante você saber aonde você quer chegar para você poder traçar esse caminho da melhor forma possível, gente. Não adianta sair atirando igual louco. Calma. Pensa o que você quer chegar. Pense o que você quer fazer. Tem muita gente que sai fazendo curso de pós-graduação e depois não usa para nada. Calma. Procura um curso livre primeiro. Entenda aquele mercado. Veja a necessidade que você tem. Aí faça uma especialização. Vá atrás. Porque se você sair correndo sem direção, não vai adiantar nada, tá? Use e abuse desse contato que vocês têm comigo aqui, através do nosso canal, através do meu Instagram. Vou ter o maior prazer em te ajudar, em tentar direcionar um pouco mais você nessa sua carreira, tá? Então, fixa bem nesse slide aí e pensa onde você quer chegar. O que você pensa lá para o seu futuro? Você quer trabalhar por conta? Você não quer? Tá tudo bem. Cada um tem um formato, uma forma de pensar, né? Então, pessoal,
Desenvolver projetos e obras de infraestrutura para empreendimentos imobiliários impacta vidas. Isso é muito louco. A gente está criando o local de moradia das pessoas. Então, ter um olhar com critério técnico e humano para os elementos de infraestrutura, propiciando o que? Falei lá no começo, o aumento da qualidade de vida desses usuários deve ser o nosso papel. Então, nós como projetistas, profissionais atuantes na área de sistemas de infraestrutura urbana, temos que ter consciência de que o que nós estamos fazendo é o local de moradia das pessoas, é o local de segurança da pessoa. Então, nós precisamos pensar em como trazer qualidade de vida para essas pessoas, né? Como que os nossos sistemas de infraestrutura urbana podem ser pensados de uma forma com senso crítico muito mais engajado para tentar trazer essa qualidade de vida para as pessoas. É muito importante isso, você pensar que quando você faz o projeto de um loteamento, não é só um desenho meia boca de AutoCAD, né? Você está projetando a vida das pessoas, você está projetando ali aonde o cara vai morar, aonde o cara vai para casa todo dia depois que ele sair do trabalho. Isso é muito prazeroso quando você consegue concluir isso. Eu gosto muito de trabalhar nessa área justamente por isso. E como que você vai entrar nesse mercado, né, gente? Como que você faz para você começar a trabalhar nesse mercado? Isso vai ser um vídeo para uma outra aula, mas eu já deixo aqui 3 dicas iniciais para você já começar a fazer uma liçãozinha de casa. Capacitação, gente, importantíssimo. Você precisa estudar o que você quer fazer. Então, seja através de uma pós, seja através de um curso livre, não interessa. Então, você precisa buscar capacitação. Isso é extremamente importante. Depois, a gente tem que falar sobre o network, né? Network, gente, é fenomenal. Você precisa conhecer pessoas. Ah, Gustavo, mas eu sou muito fechado, não gosto de conversar muito com as pessoas. Eu também sou, viu, pessoal? Estou aqui falando é porque quando liga a câmera eu desço o pau, mas eu não sou o cara mais sociável do mundo, não. Às vezes a gente prefere ficar um pouco mais recluso, né? A idade vai chegando, a gente vai mudando nossas prioridades. Não sou tímido, não é isso que eu estou dizendo, mas não tenho um ciclo social muito grande. Você tem que se relacionar com as pessoas certas. E eu não falo isso com um olhar de interesse, interesseiro, não é isso. Tem aquela máxima, né, que nós somos o conjunto das 5 pessoas que nós nos relacionamos. Então isso daí é uma coisa para você pensar. Com quem você se relaciona, né? Como que você está crescendo? Hoje em dia, pessoal, nós temos a internet, temos as redes sociais, é muito mais fácil você se aproximar das pessoas, você acompanhar o trabalho delas. Então, se você tem a possibilidade de ir num workshop, vá, assistir uma palestra, vá, é sempre bom. Nesses lugares você vai conhecer outras pessoas. E ninguém sabe o dia de amanhã, né? E, para fechar ali, caminhe com os melhores. Isso daí é uma coisa que a gente fala entre uns amigos aí. Evita caminhar com gente que não vai fazer você crescer em nada, né, gente? Talvez você tenha um amigo lá, puto, o cara é meu amigo, tudo bem, você mantém o respeito com ele e tal, a gente não tem que jogar fora as pessoas que a gente se relacionou na vida, mas a gente tem que entender também por que a gente vai se relacionar com uma pessoa que não te traz nenhum benefício, às vezes te traz coisas negativas, na verdade, né? Então, fique com essas 3 informações aí na cabeça. Acho que é muito importante para esse nosso primeiro encontro e não tem como eu agradecer vocês e nós ficamos para a nossa próxima aula. Foi uma aula rápida, uma aula de cerca aí de 40 minutos, vai bater praticamente 40 minutos, mas nós tínhamos aqui como principal objetivo falar um pouquinho sobre mim, para você entender quem eu sou. A gente vai se encontrar muito daqui para frente, espero revê-lo aqui outras vezes. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, ativa aí as notificações, é muito importante para a gente. Nosso canal vai crescendo pouco a pouco, nós temos todo um objetivo pedagógico por trás de trazer essas informações aqui para vocês. E é um prazer muito grande para mim poder falar de infraestrutura mais uma vez para vocês, beleza? Então a gente se vê na semana que vem, na nossa próxima aula. Um grande abraço, fui!